Camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Também agradecer ao convite do Geraldo, né? A gentileza e a generosidade do Geraldo, né? Em me convidar aí, né? Para os momentos do NESEF, para os momentos aí da universidade, né? O que me agrada muito. Por ele, né? Pela universidade, por Curitiba, pelas professoras e pelos professores que participam do grupo, que me agrada muito, né? Por ser um espaço de encontrar conhecidos e amigos, né? E fazê-los também, né? É uma alegria muito grande, né? E esse momento estranho, vou dizer assim, né? Que nós estamos vivendo no mundo, né? Esse momento de chamada, assim, de forma genérica, né, de pandemia, e que nos coloca isolados, mas eu fico imaginando se isso tivesse acontecendo há 30 anos atrás, né? Qual seria a nossa situação, né? Nós provavelmente só teríamos notícias dos meios de comunicação e falaríamos com as pessoas, aquelas que fossem possível, ao telefone, né? Hoje a gente tem uma sequência de possibilidades, né, que o sistema tecnológico permite, né? E aquela coisa que o Geraldo falou, a gente a poucos centímetros, entre aspas, né, de distância uns dos outros, embora estejamos distantes fisicamente, né? Então, assim, isso é uma coisa que traz um grande alento e que a gente pode fazer uma discussão como essa, pode escutar uma apresentação como essa do Márcio, né? E, por outro lado, também é interessante, né, que todo mundo deve estar vivendo isso, que trabalha com a nossa área, né? Que é o trabalho realmente full time. Realmente é full time mesmo, né? Não tem dia, não tem hora, né? A gente aqui em casa, como nós somos os dois professores, né? Então a gente vive esse espaço aqui meio, eu brinco que ele virou uma espécie de lan house, né? Com um computador de mesa, 2 laptops e 2 telefones móveis ao mesmo tempo, né? Porque a gente fica no WhatsApp e tal. Eu, enquanto estava acompanhando o Márcio aqui, mandei link para lá, busquei coisa para cá, vi informação daqui. É uma loucura realmente muito grande, né? E que implica que nós, como educadores e educadoras, temos que pensar como é que a gente vai administrar essa lógica para a perspectiva da saúde física e mental, né? As pessoas que eu discuto em nível nacional, de professoras e professores, muita gente está ficando com tendinite, sem contar os outros problemas, que é o problema da saúde mental, né? Que esse nos acompanha faz muito tempo, né? E agrava muito, né? E, enfim, são novos aprendizados, né? Aqui de Santa Maria hoje, com um tempo maluco de 28 graus, é um processo que a gente está esperando a qualquer momento, como é que chama isso? Uma tempestade, né, que tá prometida aqui para algumas regiões do estado. Então, ontem Santa Catarina já passou por situações dificílimas, né? Eu sei que no Paraná está chovendo já faz alguns dias aí, né? Nós estávamos com um clima em torno de 14, 15 graus durante o dia, e veio de ontem para cá, deu essa loucura, né? Então, na alegria também de estar aqui, né, está dividindo esse espaço de fala com o Márcio, né? Com o Marcinho, né, que eu conheci ele como Marcinho, vai ser assim a vida inteira, não vai ter jeito, né? Conheci ele lá na graduação da universidade, né, e tinha que distinguir ele do Márcio, né, na turma dele. Quando eu conheci aí o Márcio, era grandão, aí ficou ele.
Eu sou o Marcinho, o Marcião também está aqui no grupo, né? Sim, eu tô aqui, Assis, eu tô vendo aqui, eu vi o Richard Gere aqui, achei que era o Richard Gere e é você. Desculpa aí atrapalhar, mas... Não, saudade, muito bom. Quando eu vi o Márcio aí, eu falei assim, olha, juntou dois da mesma turma no mesmo evento, né? E isso aconteceu da gente se conhecer há 18 anos atrás, né? Já 18 anos e meio, que foi no início de 2002, na PUC do Paraná, né? Então aí a gente fez toda essa trajetória, né? E uma alegria muito grande, né, ver o Márcio fazer essa apresentação tão qualificada aqui hoje, que é a trajetória dele desde que ele estava na graduação, né? Esforço, determinação, acreditar um pouco nas coisas que a gente falava para ele, né? Acreditar nas coisas. Esses meninos não vão acreditar nisso, né? Vão, né? Aí estão eles, né? São professores, né? E professoras, né? As que estão aí pelo mundo, né? Eu gostaria de lembrar aqui uma notícia triste, né? Nós perdemos um ex-colega de PUC, né? Professor Cleverton Leite Bastos, né? Essa semana, antes de ontem, né? Infelizmente, vítima dessa doença que está aí, a Covid, né? O professor faleceu, fomos colegas durante muitos anos na PUC, né? Foi professor, acho que não chegou a ser professor dos meninos, chegou a ser, né? E era uma figura, um cara muito inteligente, muito polêmico, mas sobretudo, né? Eu estava dando uma passada num lugar que eu não tenho ido muito, mas eu fui hoje, né, no Facebook, vendo vários textos, né, escritos por ex-alunos e alunos dele, né, e que reflete bem, ele era muito querido pelos alunos e as alunas, né, seja da filosofia dos outros cursos onde ele deu aula. Então, assim, lamentar um colega, né, que parte vítima da Covid-19, né, então é sempre uma tristeza, né. Então, esse encontro aqui, né, nesse momento também, né, além de tudo isso que a gente falou, nós no Brasil não precisávamos estar passando por pandemia para estarmos num pandemônio, né? Então, esse é uma grande questão, né? A partir das mensagens que troquei com o Geraldo, né, que quando gentilmente me convidou, eu imediatamente respondi o convite dele, né, com aceitação, porque é sempre um prazer, né. Então, aí eu pensei num título grande, mas que a gente vai discutir aqui, né, que eu pensei nos direitos humanos na conjuntura atual. A luta pelos direitos humanos em contexto de redução de danos. E aí eu vou entrar nessa perspectiva, mas antes eu vou trabalhar, fazer algumas colocações aqui, tentando disciplinar o tempo, que não é fácil, né, mesmo. Primeiro, eu não vou ficar detalhando para justamente permitir pontuar algumas coisas que as pessoas poderão eventualmente perguntar, indagar, aí eu posso colocar, né, o que as pessoas solicitarem, colocar alguns pontos para que a gente ouça vocês e que a gente consiga dialogar, né, a partir das duas apresentações também, né. Cheguei a conversar um pouco com o Márcio também por mensagem, né, com o Marcinho, mas e a gente procurou aí, né, e eu penso que vai dar para estabelecer um bom diálogo aí, né? Então, eu escolhi a Hannah Arendt como referencial teórico, né? Por ser uma pensadora da filosofia, embora sempre tenha se colocado como uma pensadora da política e não como uma filósofa, né? Mas, enfim, essa é uma discussão, né? Que não é o relevante aqui agora. Então, a Hannah Arendt tem na obra Origens do Totalitarismo, mais especialmente, não só, mas mais especialmente no capítulo 5 da obra Origens do Totalitarismo, a tese central onde ela diz do princípio do direito a ter direitos. Quer dizer, o que seria o elemento
crucial para ela e mais importante dentro dos direitos humanos. Seria a luta por ter direitos. E aí, ela separa o que eu considero a partir de uma leitura que é uma separação da ideia da justiça para a ideia do direito, né? Então, a gente tem muita coisa que ela fala, né? A gente tem muita coisa que é justa, do plano teórico, filosófico, político, enfim, vários campos que a gente possa pegar, que eles são justos. E os direitos humanos, ela parte. O livro dela é de 51, e ela tem muito em mente, totalmente em mente, o documento de 1948, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, na Declaração Universal, estão colocadas questões justas fundamentais, que nenhuma pessoa de bom senso no mundo e que tenha empatia pela dignidade da condição humana na Terra, seria contra esses princípios. Porque eles são princípios justos e são princípios que reconhecem, né, a condição humana e o respeito à condição humana. Aí um dos problemas que ela aponta central, ela fala: qual Estado moderno colocou na sua Constituição ou nos seus direitos civis esses direitos dos quais eles são signatários? E aí, né, ela começa a discutir de forma problematizada. Ou seja, a bandeira dos direitos humanos, por mais justa que ela seja, ou que elas sejam as várias bandeiras, ela encontra um grande problema, que é como defendê-lo num sistema jurídico. Então, aí, isso partindo do pressuposto que ela coloca: nenhum Estado liberal, efetivamente moderno, aceitou, ou aceitava, né, aquela condição. Porque ela discute essa questão também de forma muito importante, porque ela discute dentro da Europa a questão da migração naquele momento, e a migração que já acontecia antes e que parece uma eternidade para o problema do mundo, né? Não só da Europa, mas que muito fortemente presente hoje continua, né? Quando você anda por alguns pontos fundamentais, né, da Europa, e você olha para o mundo do trabalho, aonde que estão as pessoas que integram a migração? Elas estão nas piores condições, nos piores trabalhos, né? Vendendo a réplica das mesmas lembrancinhas pelas ruas, esparramadas pelas ruas, e em muitos lugares tem que recolher, dependendo da situação, quando aparece a fiscalização. Ou seja, na hora de você levar os elementos de justiça para dentro do contrato social, vamos dizer assim, para respeitar o conceito da modernidade, aí você tem essa grande dificuldade. Ou seja, aí, bom, nós defendemos, mas nós não fundamentamos nas nossas cartas, né? Bom, eu não vou discutir aqui muito ela, porque senão não dá tempo, né, para aquilo que eu quero fazer, porque é chamar a atenção da questão do Brasil, né, dessa questão toda que nós estamos a passar, e por que, né, eu coloco o problema de como garantir esse tal dos direitos, né? Aí, eu pesquisando meus documentos históricos aqui, eu fui pegar no final de 1988 um exemplar que eu tinha aqui da Constituição, né? Da Constituição de 1988, né? A Constituição, chamada pelo discurso liberal, fortemente presente na mídia, de Constituição Cidadã. É claro que, dentro da perspectiva da cidadania liberal,
nós nunca tivemos uma carta constitucional que avançasse tantos preceitos dentro da perspectiva da cidadania liberal, né? Isso, ao meu ver, indiscutivelmente. E, especialmente, né, o capítulo dos direitos sociais, que é um direito que traz muito avanço daquilo que foi muito fortemente luta sempre no Brasil no campo dos direitos humanos, né? Por exemplo, reconhecimento dos povos originários, reconhecimento das comunidades quilombolas, reconhecimento de igualdade constitucional para segmentos que não tinham isso, um avanço em reconhecimento ao fenômeno religioso, especialmente, né, a liberdade plena de culto, e, sobretudo, isso tem uma importância crucial no Brasil por causa das religiões de matriz africana. É claro que essa liberdade ela tem que ser pensada, do ponto de vista constitucional, ela tem que ser pensada, obviamente, para todas as religiões, e também aqueles que não desejam ter nenhuma religião, né? Mas, sobretudo, na cultura popular e na cultura de repressão, que o Marcinho trouxe tanta coisa rica aí para nós, né? As religiões de matriz africana, elas são as historicamente mais perseguidas, né? Com exceção aonde elas têm uma manifestação muito forte, como na Bahia, por exemplo, né? Mesmo, por exemplo, se a gente pegar o Rio Grande do Sul, que tem em Porto Alegre, é a cidade com o maior número proporcional de casas de religião de matriz africana no Brasil. Curiosamente, eu pensava que fosse Salvador, mas não é Porto Alegre, né? Mas o nível de compreensão cultural que se tem em Porto Alegre, comparado com Salvador para a religião de matriz africana, são experiências completamente diferentes, né? Então, esse elemento central, né, as religiões de matriz, que aí está, né, localizado principalmente o povo que compõe 53% da população brasileira, que é o povo negro, né? Então, não é exclusivamente, mas fundamentalmente, né? E que se liga a uma tradição. Então, quando você vem para a Carta Constitucional, e se alguém perguntasse antes da Constituição, como é que é esse negócio do direito à religião para as matrizes africanas? Bom, acho que deve ter. Então, como que a gente garante? A gente não garantia. Legalmente, formalmente, a gente passa, em tese, a garantir a partir da Constituição, né? Eu vou pegar 2 exemplos fundamentais da afirmação do direito para corroborar com a tese da Hannah Arendt da importância de positivar um direito, né? Vou pegar um que é da saúde e um que é da educação. Na educação, antes da Constituição de 1988, quando o pai, a mãe, ia matricular uma criança na escola pública, se havia vaga, ok, não tem problema, ou a escola do município, ou a escola do estado, e se matriculava a criança. Não havendo vaga, ele tinha que botar essa criança na fila, de uma fila de espera, que muitas vezes não acontecia naquele ano. E, eventualmente, até não acontecia no outro, ali na década de 70 e ainda na década de 80. Vem a Constituição e coloca na Constituição, no capítulo dos direitos sociais, que o Estado é obrigado a garantir uma vaga. O que isso muda concretamente enquanto direito afirmativo? Isso muda que o pai ou a mãe aparecer na escola depois da Constituição e for matricular a criança, o município ou o Estado vai ter que, nem que seja para botar uma carteira a mais na sala de aula, ele vai ter que arrumar uma vaga e matricular a criança. Porque é um preceito constitucional. Então, não é justo apenas. É justo e é legal. Então, ao ser legal, tem que ser respondido pelo poder público. Claro, até o ensino médio, né? Em ensino superior, a Constituição diz que é de acordo com o mérito e tal, toda essa conversa, né? E outro elemento, né?
E essas coisas são garantidas também na LDB, né, de 96. Também é um outro capítulo à parte aí da redução de danos. A saúde. Quer dizer, como é que era a saúde pública no Brasil até a Constituição de 1988? E essa discussão voltou no Brasil atual. A garantia hoje, né, quer dizer, desde a Constituição de 88, então já são 30 anos, 32 anos, né, vai fazer 32 anos. Então, a gente tem uma geração toda, e mesmo os de antes, e toda uma geração que se formou, que, por exemplo, não conheceu o Brasil pré-Constituição de 1988. E conhece o quê? Eu pego minha RG, vou no posto de saúde aqui perto de casa, vou lá, posso, a partir do meu documento de identificação, eu posso, por exemplo, medir a minha pressão, eu posso tomar vacina, eu posso dar uma entrada no SUS, porque a partir dali eu posso ser encaminhado para alguma especialidade de acordo com a necessidade, com todos os problemas estruturais, que eu não vou entrar aqui agora, da estrutura do SUS. Mas aí nós estamos discutindo a existência do sistema SUS, ok? É assim, todos nós estamos habituados com isso há 3 décadas. Antes, como era? Né? Antes não existia SUS. O que existia? Existia o INPS, ou o INAMPS. Né? Instituto Nacional da Previdência Social, né? O Geraldo vai lembrar disso, né? Eu lembro disso. Os mais novos aí, que são a geração que já recebeu o brinde da Constituição de 88, não passou por isso, né? Mas eu me lembro que, por exemplo, quando você era classe média alta, a conversa era uma. Sempre foi na história, né? Quando você era filho da classe trabalhadora, a conversa era outra. Como eu sou filho da classe trabalhadora, quando eu tinha um problema de saúde, tinha que ir no INPS ou INAMPS. E quem levava era minha mãe, claro. E ela tinha que levar junto um documento, que era a carteira de trabalho do meu pai, registrada. Se não tivesse registrada, eu não tinha direito a atendimento. O dependente, ou a pessoa que era maior de idade, se ela não tinha registro em trabalho, ela dependia do quê? Ela tinha que ir num hospital, por exemplo, particular, que tinha convênio com o serviço público, e tinha que esperar a generosidade se ia ter vaga no dia da consulta. Se não houvesse vaga, você tinha que voltar outro dia, de acordo... Isso era a saúde pública para os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil antes do SUS. Depois do SUS, o que acontece? Acontece aquilo que eu falei antes. Quer dizer, todas as pessoas têm direito fundamental à saúde, desde que ela esteja constituída como cidadão, como habitante aqui do país. Né? Então, isso é uma afirmação de direito que, do ponto de vista concreto da estrutura de atendimento público, tanto para a educação quanto para a saúde, ainda são insuficientes, evidente. Né? Principalmente na educação, uma coisa que a gente nunca conseguiu discutir até hoje é a qualidade da nossa educação. A gente sempre trabalha em como a gente garantir as crianças, os jovens e os adultos dentro da escola. Mas qual é a escola que nós vamos ter? A gente, assim, num debate como esse que nós estamos fazendo aqui, a gente consegue fazer. Mas na concretude da escola, infelizmente, a gente não conseguiu ter isso ainda. Né? É uma coisa que eu ainda espero que a gente tenha. Agora, quando eu chamo de redução de danos, né, o que eu quero dizer? Eu quero pensar a conjuntura atual. Quer dizer, o que eu contextualizei aqui para o debate é Hannah Arendt e a luta histórica dos direitos humanos como direito a ter direitos. Eu utilizei a Constituição brasileira, né, para utilizar a afirmação de dados fundamentais dos direitos humanos garantidos para além dos direitos humanos, que é a garantia constitucional.
Significa que nós paramos de lutar? Não, não significa. Significa que nós continuamos a lutar, seja na educação, na saúde ou em todas as coisas que a gente pegar do espaço público, né? Dentro do limite do Estado contraditório, que é o Estado liberal, que acho que o Marcinho mostrou muito bem na fala dele, e nos teóricos que ele trouxe, ele mostrou muito bem, né, que o Estado liberal é um Estado de armadilhas e de estratégia que finge confirmar para nós a ideia de uma sociedade justa. Mas é a ideia de uma justiça extremamente limitada, e aí teria detalhes aqui, todo mundo teria condições de falar horas sobre isso, né? Então, quando eu chamo e penso em redução de danos, o que é que eu estou pensando? O que é redução de danos, né? Ela é uma posição oficial da Associação Internacional de Redução de Danos, ou seja, ela é pensada na perspectiva da saúde, né? A perspectiva da saúde e na perspectiva da dependência química. A redução de danos trabalha com essa perspectiva. Então, redução de danos, ele é um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas. Por definição, redução de danos foca na prevenção aos danos, ao invés da prevenção do uso de drogas, bem como foca em pessoas que seguem usando as drogas. Isso inverte completamente a ideia de droga com a cabeça da CIA, que prevalece da maior parte dos países do mundo. O que é? O problema de droga é perseguir o tráfico. E essa história, qualquer pessoa, eu não sou especialista nisso, estou falando das pessoas que eu li, que eu ouvi, né? Qualquer pessoa que pensa segurança pública, pensa droga, sabe que isso não dá certo. Isso não funciona, basta a gente ver os dados. Então, o pensamento, né, da redução de danos, eu comecei a ter contato com esse movimento a partir de 2014, aqui em Santa Maria, com as pessoas que trabalham com redução de danos. Ele vem principalmente a partir do momento das pessoas HIV positivo, né? E aí o cuidado com essas pessoas e com outras pessoas que de alguma forma fazem parte da vida delas, por causa de compartilhamento de seringa, por causa de, enfim, várias coisas. Então, o que é o pressuposto? Não é um pressuposto moralista de dizer para o cara, não use drogas. Bom, não use drogas, o cara sabe que tudo bem, seja droga lícita ou ilícita, né? A maioria das pessoas sabe a consequência. O problema não é esse, né? O problema é outro, né? O indivíduo tem a decisão, como é que a gente trabalha para reduzir as perdas e os danos desse indivíduo, né? Quer dizer, então, essa é a política do princípio da redução de danos, né? Então, o que ela pretende? Manter as pessoas vivas e protegidas de danos irreparáveis. São consideradas as mais urgentes prioridades, mesmo compreendendo que existem muitas outras prioridades. Então, aí, né, eu só usei a tese, a ideia da redução de danos para dar o contexto que eu tenho pensado do Brasil atual, de 2020. Né? Para mim, trabalho com formação de professores ligados às pesquisas que eu trabalho, as minhas orientandas são fundamentalmente ligadas a direitos humanos, né? A partir das mulheres, a partir da população negra, a partir da população LGBTQI, enfim, são trabalhos focados nisso a partir das escolas técnicas federais, que é o campo de trabalho do nosso programa de pós-graduação aqui, do que eu faço parte, né? Então, nesse quadro que nós estamos vivendo no momento de 2020, nós estamos no oposto, e não começou em 2020. Atenção, né? Começou em 2016, do ponto de vista do Estado, quando o Estado é constituído por um novo governo, que é o governo Temer. Significa que os governos anteriores eram perfeitos? Significa que os governos anteriores eram imperfeitos, mas, em primeiro lugar, não eram
pró-extremismo da exclusão, né? E discutia-se a perspectiva do respeito ao Estado liberal, além da economia, na política e nos direitos fundamentais. Então, nós começamos a ter isso balançado a partir de 2016, quando assume o ex-presidente Michel Temer, né? E depois piora a partir de 2019, com o governo atual. Dentro da perspectiva anterior, a gente estava num caminho que a gente avançava em direitos humanos para conquistas fundamentais ligadas aos povos indígenas, ligadas à população quilombola, ligadas às mulheres, ligado à população LGBTQI+, ligado aos trabalhadores e às trabalhadoras do mundo atual, quer dizer, os direitos trabalhistas. Vou citar um exemplo. A regulamentação em 2013, no governo da presidente Dilma Rousseff, do trabalho doméstico. Isso funcionou como uma guerra para a direita, né? E aí a gente tem vários estudos aí de gente competente falando sobre isso. Eu poderia citar o professor Gessé Souza, eu poderia citar o professor Thales Absaber, eu poderia citar a Mariana Chauí, eu poderia citar várias pessoas aqui do Brasil que estão pesquisando, que estão estudando, que estão falando com muita propriedade sobre isso, que a visão sobre o trabalhador doméstico, trabalhadora sobretudo, 97% são mulheres, né? É uma visão de trabalho escravo e não de trabalhadora regular. Porque o que a lei que a Dilma assinou faz? Regulamenta o trabalho dentro de uma relação capitalista. Só isso. Só teve um voto entre os deputados contrário a essa lei. Vocês sabem quem foi? Alguém chutaria quem votou contra? Um deputado só entre os 513. Jair Bolsonaro. O cão que votou contra. O único voto contra com discurso contra as trabalhadoras. Isso vocês podem fazer uma busca rápida aí, dá um Google aí e vão achar vídeo no YouTube do voto dele, né? Então, isso tudo que avançava, hoje virou freio. E nós estamos lutando pelo que hoje? Hoje nós estamos lutando para nos segurar de alguma forma em garantir algum direito que nós tenhamos. Seja ele constitucional ou seja ele... eu esqueci de falar aqui, né? Lei de cotas étnico-raciais nas universidades públicas, leis afirmativas para as pessoas com deficiência física. Quer dizer, tudo isso... nós tudo passou a ficar em xeque. E, por exemplo, paralelamente, enquanto a pandemia é a discussão, e dentro da pandemia o governo, o próprio governo cria uma oposição para ele, que é ele mesmo, né? Enquanto a gente está falando, pensando e preocupado com, tipo, a medida provisória agora, que ele queria botar para escolher os reitores, de novo, né? Colocar de novo, porque ela já tinha perdido validade, que foi rejeitada pelo Congresso ontem. E hoje, o Davi Alcolumbre vai devolver. É a quarta medida na história da República que se devolve. Medida provisória não se devolve, vota-se ou não vota-se. É a quarta que se devolve, para se ter uma ideia da estupidez que é a medida, do ponto de vista constitucional. Isso nós estamos falando que não são defensores da classe trabalhadora, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, né? Basta ver a posição deles em relação às questões econômicas. Então, na redução de danos, até o Rodrigo Maia ficou um cara necessário para a nossa conversa. Por quê? Porque ele é uma direita que respeita o princípio de civilidade da sociedade burguesa, né? Para lembrar o que o Marcinho falou, né, da frase do Benjamin, que
Eu anotei aqui a frase, né? Retornar nela para ser: não há documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. Quer dizer, nós, né, pensarmos como professores, professoras e como pessoas da área da formação voltada para a filosofia, como buscar habilmente os conceitos para problematizar as questões contemporâneas no diálogo com as pessoas com as quais nós trabalhamos, sejam os nossos colegas, sejam os nossos estudantes, né? Os nossos alunos e alunas na escola, na universidade, portanto, pensar hoje nessa luta de resistência é o que eu estou chamando de pensar que defender os direitos humanos hoje, na conjuntura atual, virou a defesa da redução de danos, né? Quais os danos? É que as pessoas não podem morrer. Na redução de danos, o que eles falam aqui? Manter as pessoas vivas. E quem são os mais vulneráveis hoje? A comunidade indígena, a comunidade quilombola, as mulheres, que a violência doméstica voltou a aumentar na pandemia, o público LGBTQI. Olha só, o público LGBTQI está tendo problema no ficar em casa na pandemia por causa do conflito familiar. Olha para nós que pensamos filosofia e pensamos valores. Qual a sociedade que nós estamos vivendo e, eventualmente, podemos estar reproduzindo ou sendo coniventes com a reprodução dela? Quer dizer, qual a redução de danos nós podemos pensar concretamente para que essas pessoas mais vulneráveis não morram, permaneçam vivas para as esperanças que nós precisamos constituir, para que isso vai passar. Não é a pandemia também, mas o pandemônio também vai passar. Tem que passar. De alguma forma, há de passar. E o que nós vamos salvar para seguir as nossas lutas, né? As reformas que foram feitas até agora destruíram terrivelmente a nossa condição como classe trabalhadora na sociedade. A reforma trabalhista, reforma da Previdência. Vejam que coisa interessante. Lei do teto de gastos, né? Lembra dessa polêmica lei, tanta discussão, e perdemos mais uma, né, no Congresso Nacional. Aprovaram essa lei, mais um 7-1, né? Aquele famoso jogo de 2014, Brasil e Alemanha no Mineirão, né? Não pode. Tudo tem que ser controlado os gastos. Quando a pandemia fez o quê? No fundo, o coronavírus fez o quê? Ele está dizendo assim, olha, né, vocês que sonham com administrar a sociedade a partir do Estado mínimo, quase nada do neoliberalismo, vocês quebraram a cara. Eles estão quebrando todos os preceitos da lei que eles mesmos aprovaram, né? A lei de teto de gastos é a pior que foi aprovada no mundo até hoje, dentro de um Estado neoliberal. Então, nesse contexto e conjuntura que eu digo que a nossa luta fundamental é uma luta no campo dos direitos humanos pela redução de danos. Porque o que nós podemos fazer concretamente para que essas comunidades mais vulneráveis permaneçam vivas, né? Bom, eu encerro por aqui porque também acho que já deu o meu tempo. Obrigado, gente. Ótimo, obrigado, Assis. Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento.